Meus amigos, minhas amigas, Hare Krishna, simpatizantes, estamos de volta aqui com a nossa introdução à Bhakti Yoga e à meditação mântrica, onde estamos explicando detalhadamente o embasamento da instituição do movimento de Sankirtan do Sr. Chaitanya e da ISKCON de Srila Prabhupada, que segue esse mesmo raciocínio. Então nós explicávamos, vocês se lembram da última vez, o que Srila Sanatana Goswami ouvia de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Então, Chaitanya Mahaprabhu explicou que esses 5 princípios básicos, esses 5 itens, eles são a base de toda a possibilidade de alguém executar o processo do cantar do Mahamantra Hare Krishna nessa era com sucesso. Então, já falei, só para lembrar, no verso 128 do capítulo 22 do Madhya Lila de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami, Shri Chaitanya Mahaprabhu, verso 128, explicou esses 5 itens de maneira pormenorizada. Então, o primeiro é Sadhu Sangha, a associação com o devoto. Nós vamos falar um pouco mais, mas Sadhu Sangha, associação com devotos, significa, em última instância, serviço aos devotos, servir aos devotos. Depois, o Namakirtana, o cantar do santo nome de Krishna. O cantar do santo nome de Krishna, como já expliquei, nós podemos cantar batendo palmas, tocando qualquer instrumento, cantando, dançando ou simplesmente parado, melodias mais suaves, e também com o Japamala, que a gente coloca dentro dessa sacolinha, não é à toa, é porque Japamala não pode ficar em qualquer lugar sujo, bater em qualquer coisa contaminada. Então essa sacolinha não é uma chifra, não, é para proteger o colar de contas da Japamala, para que não haja contaminação, ok? Então é por isso que os devotos, vocês veem por aí com a sacolinha enrolada na mão. Tem gente que pergunta, você machucou a mão? Mas quem não conhece, mas não é isso. Isso deve ser observado. Então são essas 3 maneiras de Namakirtana. Sadhu Sangha, se associar com devotos, principalmente visando servir aos devotos que servem a missão de Srila Prabhupada, que é a representante mor do movimento de Sankirtan do Sr. Chaitanya, sem dúvida nenhuma. Então, Srila Prabhupada instituiu o movimento de Sankirtan, o cantar do Mahamantra Hare Krishna, como um processo para a autorrealização no mundo inteiro. Então não tem como negar isso, que essa é a frente principal do movimento de Sankirtan do Sr. Chaitanya, a ISKCON de Srila Prabhupada. Claro que tem outros segmentos que devem ser valorizados, devemos respeitar, mas é a ISKCON de Srila Prabhupada à frente do movimento de Sankirtan do Sr. Chaitanya, sem dúvida nenhuma. E depois, o Bhagavata Shravana, né? Então são 3. Sadhu Sangha, Namakirtana, Bhagavata Shravana. Se associar com devotos sempre servindo-os na missão, cantar o Mahamantra Hare Krishna ou junto com todos os devotos em Kirtana, cantando, pulando, dançando, que agora com essa pandemia não está sendo possível, estamos de quarentena, ou com seu colar de contas, sua Japamala, na frente do altarzinho, como eu expliquei anteriormente, a importância do Shri Murtira Shradaya Sevana, adorar a deidade com veneração, servir a forma de Krishna com devoção. Já vamos chegar aí. Mathura Vasa, porque Krishna nasceu em Mathura. Então, Shri Chaitanya Mahaprabhu falou Mathura Vasa. Lógico, morrer, servir e ficar até abandonar o corpo, né? Morrer, popularmente falando, na terra em que Krishna apareceu é perfeito. Mas existem muitas réplicas dessa morada transcendental de Krishna, onde ele apareceu
há 5.000 anos atrás, Mathura Vasa. Então pode ser num templo, como qualquer templo que temos no mundo, um templo como esse que temos aqui em Suzano, ou para reforçar ainda, como eu vim explicando, dar esse adendo, fazendo da sua própria casa também mais uma réplica de Mathura Vasa, um templinho onde você tem uma vida pacífica e vive voltado para os hóspedes mais importantes da casa, que são o mestre espiritual, aqui no caso, como expliquei no vídeo anterior, Srila Prabhupada, a Associação Discipular, ou algum novo guru que alguém vá mais para frente aceitar como mestre espiritual, e Krishna, né? Porque Chaitanya Mahaprabhu também, com os seus associados, e aqui, só para dar o exemplo, hoje temos essa coisa bem simplificada aqui para vocês poderem entender. Então, esse Mathura Vasa, essa morada transcendental, é o lugar onde se vive para Deus. Agora, imaginem só vocês poderem fazer essa morada transcendental na sua própria casa também. Então, vamos dar alguns exemplos básicos de como você tem uma introspecção maior dentro da sua própria casa, no seu próprio templinho, no seu próprio altar de adoração, né? Murtira Shradaya e Sevana, servir com atenção, com veneração, Deus dentro da própria casa. Alguém pode dizer, Prabhu, mas como que eu tenho certeza que esses quadros são realmente uma representação de Deus para eu adorar assim dentro de casa? É muito simples. Srila Prabhupada nos explica que a literatura védica é a mãe do conhecimento. A literatura védica revela o Pai. O Pai, a suprema personalidade de Deus, apesar de ser Ele a origem de todo esse conhecimento e Ele que fala todo esse conhecimento, Ele nos dá as coordenadas de como nós podemos entender esse conhecimento dado por Ele mesmo através de um exemplo tão simples assim. Por exemplo, os Shrutis são as escrituras personificadas que servem Krishna na forma do conhecimento. Imaginem só os Shrutis personificados, as próprias escrituras personificadas, falando de Deus, o que Deus falou. Como que vai haver falha aí? Então, de acordo com as escrituras, Deus é assim, Krishna é assim. Tem uma cor azulada, usa pena de pavão na cabeça, está sempre decorado dessa maneira com guirlanda de flores, com um sininho no tornozelo, tem sempre sua flauta, vendo que ele sempre toca para o deleite de todas as entidades vivas e principalmente das gopis, dos pastorzinhos. Essa é a vida de Krishna, de Deus. Deus é assim. Então, se a mãe chegar e falar para o filho que não conheceu o pai, que seu pai era assim, o filho vai duvidar? É loucura, não tem como duvidar. É a mãe que está falando. São as escrituras que estão revelando o pai. Porque conhecem muito bem o pai. É a mãe. Aí entra aquela outra pergunta. Mas é um quadro, foi uma pintura. As escrituras explicam que Krishna ele se manifesta de várias maneiras. Uma delas é o desenho da forma transcendental dele autorizada, a pintura da forma transcendental dele autorizada, a deidade, então ele se manifesta na madeira, na pintura, no metal, no som transcendental. Tem inúmeras manifestações de Krishna, porque Krishna não é diferente de nada que está relacionado com ele, é diferente da gente. Então onde entra a idolatria aí? Se nós estamos adorando algo que não é o que essencialmente queremos buscar. Por exemplo, essa história toda, a Bíblia, por exemplo, que é idolatria, adorar um bezerro de ouro. Com certeza, isso é uma idolatria. Né? Sob todos os aspectos. Primeiro porque a alma do bezerro não é um bezerro.
E depois a forma dele feita de ouro também não tem nada a ver com o bezerro. Isso é tudo matéria, energia espiritual transformada em matéria. Então, Krishna não. Krishna é que nem aquele exemplo que demos no passado. Ele não é diferente o nome dele próprio, da pessoa, do indivíduo, da suprema personalidade de Deus. É diferente da gente. Nós não somos esses corpos, nós somos almas. O João não é João, ele é alma. O Pedro não é Pedro, ele é alma. Eu não sou eu, sou alma, não sou esse corpo. Krishna não, Krishna é Satchitananda Vigraha. A forma dele é sempre espiritual, sempre transcendental. Então, quando ele aparece, ele se manifesta de maneira completa e perfeita, porque ele é completo e perfeito e nada é diferente dele. Então, quando a gente tem a forma autorizada de Krishna, por que Krishna não está ali? Dizer que isso é absurdo, dizer que Krishna está, é tão absurdo quanto dizer que ele não está. Por que ele não estaria se ele não é diferente de nada que está relacionado com ele? E se nada existe fora dele? E se tudo que existe é a manifestação da energia dele? Então, quando nós falamos água, se nós não bebermos água, nós morremos de sede, porque a água não é diferente, o elemento água é diferente do nome água. Mas Krishna e tudo que está relacionado com ele não é diferente dele. Essa é a grande diferença. Então isso não é idolatria. É uma adoração autorizada e tangível, sólida, que pode ser experimentada, e quem experimentar vai ver que realmente vai desenvolver uma relação amorosa com a pessoa suprema. Então eu vou dar aqui um exemplozinho simples, mas para vocês já poderem ir começando em casa. Já falei, sempre cantando a japa, mala, mahamantra Hare Krishna, namakirtana, de maneira muito concentrada, olhando, contemplando o mestre espiritual, olhando, contemplando a bela forma de Krishna e assim por diante. Essa é a maneira de meditar em casa, quietinho, falando baixo. Japa mala quer dizer isso, cantar Hare Krishna em voz baixa. Então, diariamente, como expliquei, limpar o altarzinho, colocar água, trocar diariamente a água, colocar flores, trocar as flores quando elas murcham. E para começar, vou só dar esse exemplo. O incenso, se acende o incenso, pega o incenso é oferecido assim, primeiro para o mestre espiritual, depois para Krishna. Então assim, são 4 vezes que você gira embaixo, ou seja, nos pés de Krishna ou do mestre espiritual. Depois 2 vezes no meio, 4, 2, depois 7 vezes em volta do corpo inteiro. 4, 2 e 7, ok? Aí, terminou de oferecer, é praçada, é o incenso purificado, que vai purificar, porque Krishna já usufruiu dele. Depois a flor. São só 2 hoje, o incenso e a flor. A flor é muito mais simples ainda. 4 vezes embaixo, nos pés. 4 vezes. Está oferecendo. Terminou com o mestre espiritual, passa para Krishna. Da mesma maneira que fez com o incenso, faz com a flor. Depois, coloca a flor ou nos pés de Krishna ou nos pés do mestre espiritual. Se tiver mais flores, decora tudo o altarzinho. Então é isso aí. Começamos a adoração, começamos a fazer de nossa casa uma morada transcendental da pessoa suprema. E vamos ficar associados, Sadhu Sangha, com o devoto puro, Srila Prabhupada, e com a suprema personalidade de Deus. Quer coisa melhor que essa? Nessa pandemia. E depois da pandemia vamos continuar. Vamos parar só porque estamos confinados agora, não. Vamos continuar mesmo quando tudo tiver, se Krishna quiser, aberto. Ok? Muito obrigado a todos. Continuem compartilhando, compartilhem, por favor, mandem essa mensagem para o máximo de pessoas que vocês puderem mandar, nos ajudar a divulgar essa coisa simples, mas que isso faz um bem, que vocês não podem imaginar. E agora é o momento de todo mundo mudar o foco, começar a realmente se sentir bem, porque está difícil no meio dessa confusão toda, tanto política quanto de doença. Não é verdade? Então, muito obrigado. Hare Krishna.